colocando a nossa reunião, a nossa aula, né? Aula, reunião, reunião, aula, como você queira, para gravar, né? Você sabe que a gente grava para disponibilizar para os colegas depois, né? Isso é importante. E eu sou obrigada também, né, por lei, avisar vocês que a aula está sendo gravada, certo? Mas isso não nos impede, né, de fazer as nossas trocas, de fazer as nossas conversas. Isso é sempre muito importante, tá? A nossa aula de hoje, nós vamos dar início, né, a uma nova função no nosso corpo, assim, sabe? Que é a função de coordenação. Nas últimas aulas, né, que vocês estiveram aqui comigo e depois assistiram também uma aula que foi disponibilizada gravada, vocês fecharam, né, a excreção, como o organismo elimina os restos. E com isso a gente fecha, né, um módulo do corpo humano que é a ideia de manutenção da vida, que envolve a digestão, a respiração, a circulação e a excreção. E agora a gente entra num módulo que é o módulo de coordenação. Quem coordena tudo isso? Na verdade, esses sistemas, né, que trabalham nessa função que a gente chama de função vital, eles são coordenados, e aí nós temos que agora entender um pouquinho melhor como funciona essa coordenação. Quem coordena tudo isso no nosso corpo? E depois que a gente fechar essa função de coordenação, a gente termina daí com a função de reprodução, que é a perpetuação da espécie, tá certo? Então, só para você ter uma ideia da dinâmica que vai ser as próximas aulas. Nessa semana, então, a gente fala dessa parte da coordenação, e eu vou começar te apresentando o que é essa coordenação e a razão pela qual a coordenação ela é tão importante. Eu vou compartilhar esse material que eu vou abrir agora, na verdade, eu vou ser bem franca para vocês, tá? Eu não tenho certeza se eu já tinha disponibilizado ele lá no Coque Arquivos, mas qualquer coisa, se eu não estiver lá ainda agora, nesse momento, eu já coloco assim que a aula acabar, tá? É que, na verdade, achei que eu tinha colocado na semana passada e agora me lembrei que acho que eu tirei ele de lá, não deixei ele. Mas tudo bem, qualquer coisa eu já coloco assim que a gente terminar aqui, tá? Só confere aí para mim, alguém pode responder no chat, você está vendo já a tela que eu estou compartilhando com você aqui de fisiologia, coordenação? Alguém responde aí para mim? Sim, sim, ok. Obrigada, gente. Muito bem. Então, pessoal, olha só. Eu vou deixar ela aqui na tela grande para ficar mais fácil para mim, tá? Na verdade, sou eu que, para mim, fica mais fácil ver desse jeito, tá? Só por isso, certo? Qualquer coisa, se vocês precisarem abrir microfone para falar, fiquem à vontade, tá? Para você se organizar, então, capítulo 18, né, livro 13, essa é a ideia de localização lá no material, no livro de vocês, tá? O livro também está lá postado no Coque Arquivos, caso você não tenha, né, como acessar de outra maneira. Então, o que nós vamos estar trabalhando aqui é o início da coordenação, tá vendo que é a coordenação 1 aqui, né? É bem a ideia de coordenação. Por que coordenação? Da onde vem a necessidade, né, de coordenar? Na verdade, a necessidade de coordenar vem de um aumento na complexidade e no tamanho dos animais como um todo, assim. Então, sempre, né, que a gente vai começar um sistema novo, a gente passa, né, sei lá, pela evolução desse sistema ao longo dos vários grupos de animais, né, até chegar no ser humano. A gente sempre fez isso nos sistemas que nós aprendemos até agora. Aqui na coordenação não seria diferente, né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho assim, ó. À medida em que os animais vão se tornando mais complexos, maiores, há uma necessidade maior de interagir as partes do corpo do animal, as funções que eles vão tendo. Ó, para um pouquinho para pensar junto comigo aqui. Porífero. Cara, porífero não tem sistema nenhum. Então, a necessidade de coordenar, não tem. Quando eu penso já, sei lá, de repente em molusco. Ah, molusco já tem animais maiores, já tem mais funções, mais sistemas. Então, tem que ter alguma coisa ou algum sistema que coordene tudo, que integre todas essas funções. Aí, então, a gente tem o sistema de coordenação. Eu falo o sistema de coordenação, mas fisiologicamente, o sistema de coordenação, ele é desempenhado, na verdade, por dois sistemas diferentes. Ô, Clarice, espera aí, agora fiquei confuso. Sistema com dois sistemas? Veja que ao invés de usar a palavra sistema, então, eu usei aqui a palavra função, ó, tá vendo? Função de coordenação.
Quem coordena no nosso corpo as atividades? Dois sistemas, então. Daí fica talvez mais claro para você como um todo, ao invés de usar sempre a palavra sistema. E que a palavra sistema é um conjunto de alguma coisa, né? Então, por isso eu poderia estar usando de novo a palavra sistema aqui. Mas vou usar a função de coordenação desempenhada por dois sistemas, que eu vou te apresentar agora. Quem são esses sistemas? Um deles chama sistema endócrino. Esse sistema endócrino, ele faz a função de coordenação através de hormônios. Galera, eu preciso de algumas observações aqui para você. E eu deixei para fazer essas observações mesmo, em vez de já deixar tudo escrito, durante a aula mesmo, para que você também preste atenção aqui comigo, ó. O que são hormônios? Hormônios são substâncias químicas. O hormônio pode ser uma proteína, quimicamente falando, pode ser um lipídio, quimicamente falando, é uma substância química. Você vai escrevendo aí, vai fazendo as suas anotações, tá? Uma substância química. Isso é um hormônio. E esse hormônio, isso é uma outra coisa importante, ele sempre vai ser liberado na corrente sanguínea. Sempre, tá? Então, o sistema endócrino, ele está sempre associado à circulação. E daí, vale você lembrar que temos alguns animais, né, nos vários filos, que não têm sistema circulatório. Daí eu não teria o sistema endócrino fazendo a função de coordenação. Perfeito? Vamos embora, então, que a gente tem mais algumas coisinhas ainda para te apresentar especificamente desse sistema endócrino. O sistema endócrino, quando ele libera os hormônios na corrente sanguínea, esses hormônios eles ficam circulando no corpo desses animais por um longo tempo. Isso significa que o gasto energético, quando o ser vivo está fazendo a coordenação através do sistema endócrino, é baixo. Baixo por quê? Porque ele produziu esse hormônio e esse hormônio fica atuando no corpo por bastante tempo. Mas se você ficou com alguma dúvida, espera só um segundinho. Eu vou te apresentar aqui do ladinho o outro sistema que ajuda na coordenação, que é o sistema nervoso. Gente, os dois trabalham juntos mesmo, quando presentes nos mesmos grupos de animais, certo? Qual a diferença básica quando eu falo de coordenação pelo sistema nervoso? Agora, quem comanda, quem coordena, são os impulsos elétricos, não são mais substâncias químicas. Então, a grande diferença está aí, na verdade. Como é feita a coordenação pelo sistema endócrino? Substâncias químicas que caem no sangue. Como é feita a coordenação pelo sistema nervoso? Impulsos elétricos. Quando a gente fala em impulso elétrico, o impulso elétrico, ele é algo rápido, imediato. Por causa disso, você precisa ficar gerando o impulso elétrico o tempo inteiro e, consequentemente, o gasto energético na coordenação do sistema nervoso ou através do sistema nervoso é muito maior do que comparado com o sistema endócrino. Eu vou fazer uma pergunta para você e, se você tiver paciência aí para mim, por gentileza, responde aí no chat, tá bom? Normalmente, num dia de sol, que cor fica o céu? Responde aí para mim. Responde aí no chat para mim. Num dia de sol, o céu fica de que cor? Ah, demoraram muito para responder isso. Não acredito que vocês tiveram que pensar para responder isso. Não posso acreditar. Não posso acreditar. Olha só, pessoal. Quando você dá uma resposta a uma pergunta dessas que eu estou te fazendo, assim, bem simples, significa que quem está agindo no seu corpo é o sistema nervoso. É muito rápido. Eu faço uma pergunta, e claro, depende do nível da pergunta, óbvio, né? Mas eu faço uma pergunta e imediatamente você já dá a resposta. Tá, mas espera aí. Você acha que isso é fácil? Você acha que isso é simples? Claro que não. Mesmo que eu te perguntasse assim, ó, olha só, é uma coisa que você já sabe, você não precisa pensar nada. Qual é a cor dos seus olhos? Você já sabe qual é a cor dos seus olhos, você já iria me responder. Mas para você responder, você teria que, em primeiro lugar, ouvir
o que eu estou te perguntando, certo? Para depois responder. Responder significa falar, sabe? E isso requer um tempo, entre aspas, mas é imediato. Eu terminei a pergunta, você já está respondendo. O sistema nervoso é isso, é tudo muito rápido, só que é sempre. E por ser sempre, cada vez que eu faço a pergunta, se eu fizer essa pergunta de novo agora, qual é a cor dos seus olhos? Você me responder de novo, novo impulso elétrico. Isso consome muita energia no nosso corpo. Já o sistema endócrino, por causa dos hormônios que ficam liberados aí na corrente sanguínea, eles podem ficar um tempo na minha corrente sanguínea, eles consomem menos energia. Perfeito? Nós vamos estudar esses dois sistemas, tá? Hoje eu começo com o sistema nervoso. E depois do sistema nervoso, eu te apresento o sistema endócrino, tá certo? A gente vai devagarinho, né? Tentando entender um pouquinho melhor como é que funciona isso. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat, ver se tem alguma perguntinha. Não, a princípio, não. Não, não. A princípio, não tenho nenhuma perguntinha, então seguimos em frente aqui. O sistema nervoso dos animais, tá? Ele é formado de uma célula especializada chamada de neurônio. Neurônio é uma célula tão especializada que eu tenho uma aula só para te apresentar o neurônio, tá? Bem direitinho, assim, como ele funciona e tal. Daí vai ser a aula que vai ser liberada para vocês, gravada depois, tá? Ela é uma célula que transmite os impulsos. E como eu disse, depois eu te mostro como é que esses impulsos são gerados e como eles são transmitidos, tá certo? Até o formato dessa célula neurônio é totalmente diferente, assim, tá? E tem uma razão, óbvio, né, para a célula ser diferente. Esses impulsos, eles estão relacionados com uma alteração de cargas elétricas. Por isso que eu escrevi lá no slide anterior que o sistema nervoso, ele trabalha com impulsos elétricos. E quando eu falo isso, pessoal, impulsos elétricos, eu quero que você pense como se fosse uma corrente elétrica mesmo. Isso, que você aperta o interruptor e a luz apaga, ou aperta o interruptor e a luz acende. Por quê? Porque você interrompeu uma corrente elétrica. O sistema nervoso é assim, tá? É corrente elétrica mesmo, certo? É isso, é bem disso que eu vou estar falando para você depois, certo? E o que que acontece, assim, ó? Na verdade, né, essas alterações elétricas, esse impulso elétrico, ele só acontece quando o neurônio for estimulado. Gente, se o neurônio não for estimulado, não vai acontecer absolutamente nada, na verdade, certo? Eu preciso estimular. Se o neurônio fica paradinho, se eu não estimular, ele vai ficar parado, literalmente. Não vai acontecer absolutamente nada. Eu só estou dando uma conectada aqui para ver se tem alguém no chat. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Ops, 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 ops. Ops, você tá vendo que tá dando eco, né? É que eu liguei o celular aqui para deixar, para eu poder ver o chat aqui, para ver se alguém me chama, que se eu tô nessa tela aberta, assim, do jeito que eu tô agora, eu não vejo o chat na mesma tela do computador. Daí eu deixei o celular aqui acionado também, caso alguém me chame no chat, daí eu consigo ver quem é, senão às vezes eu não consigo ver, e aí o aluno fica esperando, né, para eu responder durante muito tempo. Mas tudo bem, vamos em frente. Então, esses neurônios transmitem os impulsos, certo? Tá dando eco para mim, a Isabela falou. Será que tem mais alguém com o microfone ligado? Isabela, vê se melhorou agora. Isabela, estava dando eco, vê se deu certo. Deu certo? Acho que deu. Vamos seguindo aqui então, tá? Qualquer coisa vai me acionando ali, que agora eu tô com o celular aqui, eu consigo ver o chat, tá? Vamos em frente. Vamos passar rapidinho aqui pelos animais, porque eu não tenho muitas novidades, tá? Ainda tá igual. Tudo bem. Vamos seguindo, então. Nos poríferos são as esponjas, né, gente? Ó, nenhum sistema. Então, o sistema nervoso ausente também, certo? Quinidários, na sequência evolutiva, né? Depois dos poríferos, eu tenho os quinidários. Já tem sistema nervoso. Só que tem um diferencial, tá? Dá uma registrada aí de alguma maneira aí para mim, por favor, tá, pessoal? Quer dizer, para você mesmo, né? Nos quinidários, foi o primeiro filo na escala evolutiva que surgiu o sistema nervoso. Esse sistema nervoso dos quinidários, ele é um pouquinho diferente do sistema nervoso dos outros animais. Por quê? Porque aqui os neurônios, eles estão espalhados
aleatoriamente pelo corpo, né, do animal, células neurônios espalhadas aleatoriamente pelo corpo do animal, e esses neurônios, eles, nos quinidários, eles não se comunicam através de sinapses, que são essas pontes, que eu falei para você, corrente elétrica, nada disso. Eles simplesmente se comunicam através de toque ainda, que são as pontes citoplasmáticas que a gente fala. E eles se comunicam aleatoriamente, assim, por isso a gente chama de sistema nervoso difuso. Quando a gente começar a falar de sistema nervoso organizado, a gente vai ver que o impulso nervoso, ele vai ser unidirecional, ele tem um sentido único. E aqui nos quinidários ainda não tem isso. Mas eu falo assim, ainda não tem isso, não quer dizer que daqui a um ano vai ter, entendeu? É que é o sistema nervoso dos quinidários na escala evolutiva. Na escala evolutiva, aqui nos quinidários, o sistema nervoso é difuso. Tem células nervosas espalhadas, certo? Que se comunicam aleatoriamente, certo? Mas já tem células nervosas, já é um avanço. Quando eu passo para 3 grupos, por isso tem essa organização aqui, tá? Esses 3 grupos a gente chama de sistema nervoso ganglionar. O que é ganglionar? Tem gânglios, olha aqui para mim, ó. O que são gânglios? São vários neurônios juntinhos, tá? Gânglio é isso, uma reunião, olha só que horrível que ficou a minha letra, né? Mas tudo bem. Não é tão diferente do quadro, né, gente? Ó, mentira, no quadro é mais bonitinho. Neurônios. Vários neurônios juntos formam gânglios. É cerebroides, não é um gânglio cerebral, não é um cérebro ainda, tá, gente? Mas é a ideia de que um cérebro vai estar se formando ao longo da escala evolutiva. O que são os cordões nervosos? Esses cordões nervosos lembram para nós a ideia dos nervos, que eu vou depois te mostrar o que são esses nervos, certo? Quem tem sistema nervoso ganglionar, com reunião de neurônios que processam as informações, e nervos? Os plateumintos são assim, que são aqueles vermes achatados, né? Ó, então você tem aqui na região anterior do corpo, né? Os gânglios cerebroides e os cordões nervosos que correm longitudinal ao corpo do animal, certo? Esses cordões nervosos sempre ficam ventrais, tá? Lembra que plateuminto é um verme achatado. Ventral é a parte de baixo dele, tá? Só para quem às vezes tem mais dificuldade de entender essas denominações. Nematelminto já é um verme cilíndrico, não é mais um verme achatado. A diferença é sistema nervoso ganglionar, tá? O que tem de diferente? A forma com que esses neurônios se organizam. Esse gânglio, né, que a gente chama de gânglio, ele forma um anel mesmo. Ele tem um formato circular em torno, né, ao redor da faringe, certo? E aí, os cordões nervosos que correm ao longo do corpo do animal também. Mas é ganglionar, ó. Mas eu quero que você entenda que apesar de ser ganglionar, é só uma reunião de neurônios e nervos, tá evoluindo, assim, sabe? Tá evoluindo em que sentido? Tá tendo mais processamento de informações, ok? Anelídeo. Nos anelídeos, a gente tem um diferencial, tá? Que eu quero que você escute aqui o que eu tô falando para você. Eu digo que é ganglionar também, só que os gânglios, que são esses neurônios reunidos, eles se repetem ao longo de todo o corpo do animal, em vários segmentos, certo? Como nos anelídeos também era assim, no sistema excretor, que os nefrídeos se repetem, os corações que se repetem, aqui também é assim, os gânglios também se repetem. É por isso que quando você, de repente, se você já viu alguém fazer, ou de repente até você já fez, né? Você pega uma minhoca é um anelídeo, e você, sei lá, vou fazer uma coisa meio macabra aqui, né? Corta a minhoca em 2 partes. Daí as 2 partes da minhoca ficam lá se mexendo. Algumas pessoas até acham que aquelas 2 partes da minhoca vão regenerar e formar novas minhoquinhas. Não é verdade isso. Mas elas ficam se mexendo por quê? Porque os gânglios que estão nessas partes separadas estão ainda em atividade. Depois de um tempo, essas partes vão parar de se mexer, obviamente. Mas enquanto os gânglios ainda estão ativos, ela vai ficar em movimento. É por isso que elas ficam se debatendo, assim, os 2 pedacinhos da minhoca. E não vão regenerar, não, tá, gente? Os 2 pedacinhos vão morrer, tá? Só para deixar bem claro isso. Fechou?
Seguindo, depois de plateuminto, nemateuminto, anelídeo, a gente vem, então, ainda com o sistema nervoso ganglionário. Olha só, não vai mudar? Não, ainda não, certo? Aí a gente tem os moluscos. Apesar de a gente chamar de sistema nervoso ganglionar, eu quero fazer um destaque, tá? Nos moluscos, principalmente nos moluscos cefalópodes, ó. Quem são os moluscos cefalópodes, Clarice? A lula, o polvo. Esses animais fazem parte do mesmo grupo, que é o grupo dos moluscos, mas eles têm um sistema nervoso ainda mais desenvolvido. Olha a expressão que a gente usa aqui, ó. O maior grau de cefalização. Cefalização é a expressão que nós usamos para a formação de um sistema nervoso mais eficiente, maior capacidade de perceber e processar informações. Quando você fala, então, nesses animais, lula, polvo, eles conseguem se camuflar no ambiente onde eles estão vivendo. Gente, para um animal conseguir se camuflar no ambiente onde ele está vivendo, ele tem que perceber o ambiente onde ele está vivendo. Tá, e como é que ele percebe o ambiente em que ele está vivendo? Porque ele tem órgãos dos sentidos. Moçada, sentidos, qualquer que seja ele, tato, olfato, gustação, não importa. Só se tiver sistema nervoso para processar isso. Senão não existe o sistema nervoso. Quando eu digo para você, esse molusco aqui é um gastrópode, né? É um, sei lá, um caramujo. Eu digo para você que ele tem olho, ó. Ele enxerga formas porque tem um sistema nervoso para processar isso. Ele tem antenas, porque é o tato dele, ele percebe isso, porque tem um sistema nervoso para perceber, processar essas informações. Não é o olho que enxerga, o olho só capta a imagem, certo? Quem processa o que você está vendo é o cérebro. Você está me ouvindo agora? Ah, a orelha só serve para captar as ondas sonoras, fazer uma vibração ali dentro das tuas estruturas auriculares. Quem processa o que você está ouvindo é o teu cérebro. É o teu cérebro que está dizendo, é a Clarice que está ali falando. Você sabe até dizer que sou eu, porque você já conhece meu tom de voz, certo? Mas é o teu cérebro. Tudo é o teu cérebro, tá certo? Então, esse grau de cefalização, ele vai aumentando, né? Apesar de a gente continuar dizendo, ó, que o sistema nervoso é ganglionar. E aí, pessoal, quando eu chego nos artrópodes, artrópode é o maior de todos os filos, né? Daí eu sou obrigada a fazer uma parte aqui para você se camuflar um pouco mais racional ou mais intuitivo. O Pedro está me perguntando sobre isso. Então, Pedro, é uma estratégia de defesa, né? Que envolve o processo de seleção natural, assim. Não é raciocínio igual nosso, sabe? Nosso humano. Nós somos diferentes, né? Nós, seres humanos, somos mamíferos diferentes nesse ponto, porque nós raciocinamos e tomamos decisões. Isso é só dos primatas, na verdade, tá? Essa capacidade, ok? Então, os outros animais, eles percebem o que está acontecendo, mas eles não raciocinam do tipo assim, se eu não me camuflar, eu posso ser predado. Se eu não me camuflar, eu não consigo capturar uma presa. Não, o raciocínio não é esse, é intuitivo, então, certo? No sentido de se defender, de conseguir alimento, tá? É nesse sentido que acontece aqui, tá? Daí, quando a gente pensa nos vertebrados, principalmente lá nos mamíferos primatas, que é onde nós nos incluímos, né? Daí a gente tem uma área do nosso cérebro específica para trabalhar essa questão do raciocínio e da tomada de decisões. Esses animais não têm isso ainda não, tá? Então, é bem a questão intuitiva. Ok, Pedro? Uma pessoa surda, por exemplo, ela tem uma deficiência na captação ou no processamento das informações? Maria Luísa, daí isso aí é um neurologista que vai poder te explicar, te responder, assim. Pode ser que seja uma questão neurológica, e isso mesmo, tá? Então, às vezes a pessoa teve uma lesão no sistema nervoso, na área específica do cérebro, responsável em processar a audição. Daí, analisa todas as estruturas lá da orelha, tudo perfeito, tudo perfeito. Nervo auditivo, perfeito, mas a área de processamento está com alguma deficiência. Então, pode ser uma coisa ou outra, tá? Então, a gente tem as duas possibilidades, certo? Mesmo as pessoas que já nascem surdas, pode ser defeito na formação da estrutura da orelha, ou pode ser defeito na estrutura neurológica, tá bom? Ok? Muito bem, vamos em frente. Qualquer dúvida, vai perguntando. Como eu disse, eu estou com o chat aqui do ladinho, já vejo ali a pergunta e já posso ir respondendo na hora, na medida do possível.
Seguindo, então, pessoal, quando a gente começa a pensar em animais mais complexos ainda, né, eu tenho que pensar, como eu estava falando para vocês, que o sistema nervoso ele foi sendo, né, selecionado com uma complexidade maior, assim. A Isadora está dizendo que a ligação travou, depois tenta acessar de novo, tá, minha linda? Crescente complexidade dos animais está relacionada, né, então, a essa questão da necessidade de um aperfeiçoamento do sistema nervoso. Eu queria que vocês tivessem bastante clareza nisso, assim, sabe? Que isso foi, né, ao longo da evolução dos animais, um processo de seleção natural. Não é uma questão de, assim, ó, eu preciso de mais neurônios e mais processamento, e daí eu vou ter, entende? Não é uma questão do querer, nós estamos pensando em seleção natural, e não em lamarquismo, né, no sentido de a necessidade fazer acontecer. Não, a seleção natural selecionou, né, os seres vivos com essa complexidade. E é aí que surge, então, como eu estava falando para vocês, a questão das sinapses. O que é uma sinapse? Essa expressão sinapse eu vou falar muitas vezes ainda, tá, pessoal? Agora que eu estou falando de sistema nervoso, né? Sinapse é a comunicação. É essa mesma expressão que você vai entender, tá? Todas as vezes que falar sinapse, pensa na forma como os neurônios estão se comunicando, comunicação entre neurônios, pode ser entre os neurônios e um músculo, pode ser entre um neurônio e uma glândula, pode ser qualquer tipo de comunicação que envolva um neurônio. Neurônio com neurônio, neurônio com, de repente, com músculo, neurônio com uma glândula. Sim, alguém está perguntando aqui. As sinapses, na verdade, elas são mais estudadas, o mecanismo de sinapse, né, ele é mais estudado nos animais vertebrados, que inclui os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, que eu vou te colocar a partir de agora. Mas já existe essa comunicação unidirecional, sinapse, nos outros animais também, tá? Só não existe lá nos quinidários, que foi o primeiro grupo que tem sistema nervoso que eu te falei, certo? Aqui já existe as comunicações por sinapse, tá? Esses impulsos, ó, que são unidirecionais. Direcionam para onde essa comunicação? Para a região cefálica, que é aquela região do gânglio, né? Que começa a processar as informações. Se você voltar lá nos plateumintos, eu tinha botado os plateumintos mais ou menos assim, né? Tinha o gânglio e os cordões nervosos. Então, esses cordões nervosos, eles captam as informações e eles vão levando as informações lá para o gânglio, ó, para fazer o processamento. Então, já é um sentido único, por isso que a gente diz que o impulso, ele é unidirecional. Mas tem uma razão para isso, só que essa razão eu só te explico na próxima aula, que que envolve o formato do neurônio, tá? A forma da célula neurônio é que determina esse formato unidirecional do nosso impulso, tá bom? Além de ser uma sinapse unidirecional, isso que está aparecendo aqui na animação para você, ó, é a ideia de uma sinapse, tá? Isso que está sendo liberado aqui, ó, são substâncias químicas que a gente chama de neurotransmissores. Os neurotransmissores mandam a informação para um próximo neurônio. E tem um aspecto aqui nessa imagem que eu te chamo a atenção agora e te reforço depois, quando eu disse, na próxima aula que eu vou te mostrar bem direitinho o neurônio, né? Quero que você perceba, olha na imagem aqui com atenção comigo, ó, onde eu vou passar o mouse, não sei se eu acho que você consegue ver. Um neurônio não encosta no outro, ó. Não existe contato físico entre os neurônios. Eles se comunicam através de substâncias químicas. Então, vem uma corrente elétrica, se você olhar pela animação, você consegue ter essa ideia, né? Ó, vai começar de novo a animação, tá? Vai vir uma corrente elétrica, ó, tá vindo a corrente elétrica, que vai fazer a liberação dessa substância aqui, que é um neurotransmissor, para passar uma informação para o próximo neurônio. Mas isso eu te mostro bem com detalhes na próxima aula, daí não perde, tá? É importante, ok? Sim, os artrópodes têm sistema nervoso ganglionar. Só não tem sistema nervoso ganglionar, assim, lá na escala evolutiva, né? O porífero que nem tem sistema nervoso, os quinidários, que daí tem sistema nervoso difuso, depois plateuminto, nemateuminto, anelídeo, molusco, artrópode, tudo é ganglionar, tá? Até os equinodermos. Tudo sistema nervoso do tipo ganglionar. A Natália está perguntando aqui. Tranquilo?
Muito bem. Vamos em frente, então, ó. Comunicação entre os neurônios, eu já tinha escrito, apesar de às vezes eu já deixar pronto, né? Mas eu gosto também de escrever, você sabe disso, para reforçar as informações. Além de ser unidirecional, é importante lembrar que esses neurônios, eles vão formando conjunto deles, e esses conjuntos podem formar os nervos. Eu falei já de nervos, né? Os cordões nervosos. E o que são esses nervos? São vários neurônios, na verdade, envolvidos por um tecido conjuntivo. E esses nervos, eles percorrem o corpo inteiro. Tem uma questão, assim, que eu não sei, assim, quando eu, sei lá, na minha época de estudante, né, eu às vezes imaginava que ao longo do nosso corpo tivesse neurônios espalhados, assim, soltos. Não, eles não estão, tá, pessoal? No nosso corpo, nós só temos o cérebro, o cerebelo, os órgãos, né, do sistema nervoso central e nervos ao longo do nosso corpo. O que é um nervo? Muitos neurônios, juntos, envolvidos por tecido conjuntivo. O neurônio em si, ele é uma célula, solta ali no meio das outras células, dos outros tecidos, não existe isso no nosso corpo, tá? Certo? O que existe? Existem os nervos, que são vários neurônios juntos, ok? E aí o que a gente percebe também cada vez mais, né, pessoal, além desse aperfeiçoamento das sinapses unidirecionais, da formação dos nervos, essa ideia de ampliar essa região cefálica, certo? Com estruturas na parte anterior do corpo, com o cérebro, com o cerebelo, para quê? Para processar informações. E com isso, os animais, eles vão conseguindo explorar melhor o ambiente onde eles estão vivendo. Aquilo que eu falei para vocês lá no início, não pode nunca ser perdido de vista, assim, no processo evolutivo. Os animais foram se tornando mais complexos somente porque o sistema nervoso também foi acompanhando essa complexidade. Então, o sistema digestório, circulatório, excretor, tudo isso foi aumentando em complexidade, e o sistema nervoso tem que acompanhar isso, senão não tem como processar essas informações. Os animais conseguiram perceber melhor o ambiente em que eles estão inseridos, graças ao sistema nervoso que está se desenvolvendo. Então, esse desenvolvimento do sistema nervoso, na escala evolutiva, ele é muito importante. E quando a gente fala em vertebrados, os vertebrados são um subfilo, né, pessoal, dentro dos cordados. A gente vai direto para eles, que é o que mais importa para nós, né? Então, dentro dos vertebrados, o que a gente tem, assim, de diferente e fundamental, tá? Aqui nós tivemos realmente um salto a nível de sistema nervoso. Agora, o sistema nervoso, ele é chamado de tubular. Pode voltar rapidinho no slide? Posso? Posso voltar aqui? É isso, Júlia. O que você precisava perguntar ou anotar? É isso, Júlia? Qualquer coisa, depois você pega lá no slide mesmo para anotar, tá? Se for uma pergunta, pode fazer rapidinho aí, não tem problema. A Júlia pediu para eu voltar ao slide aqui, por algum motivo. Tá, era só para ver a exploração do ambiente. Perfeito, ok. Tá bom, ok, show de bola. Bora para frente, então. Então, o que acontece aqui nos vertebrados, como eu estava falando, foi um salto, tá? Em termos de sistema nervoso, assim, comparado com os outros animais, apesar de, como eu falei, eu destaco sempre moluscos e artrópodes, que realmente, né? Artrópode tem capacidade de perceber o ambiente fantástico, assim, basta você pensar nos insetos, né? Mas aqui, realmente, a questão da cefalização foi algo significativo. Vertebrados têm o que a gente chama de sistema nervoso tubular e dorsal. Diferente dos outros animais, né? Não era um tubo, não era dorsal, não ficava protegido, e aí vem agora a questão que eu vou te falar, ó. Nos vertebrados, em todos os vertebrados, tá? Quem são os vertebrados? Esses animaizinhos que estão aqui, ó, em animação, os peixes, os anfíbios, não tá os répteis aqui, mas os répteis também, as aves, mamíferos, tudo isso é vertebrado. O que tem no sistema nervoso desses animais? Encéfalo e medula. Duas regiões que processam informações, certo? O que é o encéfalo? É o que está na tua caixa craniana, certo? Tudo que está na tua caixa craniana, que não é só cérebro, tá, pessoal? A gente vai ver depois numa aula também, no nosso sistema nervoso, né? Dentro da caixa craniana tem cérebro? Tem, mas tem outros órgãos também, com outras funções importantes. E a medula espinal é o que está dentro da tua coluna vertebral. E essas duas estruturas, encéfalo e medula, processam informações. E elas estão se desenvolvendo, ó, se eu pegar aqui répteis, anfíbios, desculpa, peixes primeiro, anfíbios, répteis, aves e mamíferos,
eu vou conseguir perceber, olha só, essa região que vai mudando aqui, ó. Não precisa você entrar nesse detalhe, tá? Mas eu quero que você perceba que tem algumas regiões diferenciadas por cores aqui, ó, e que elas vão passando por processos que vão se modificando e vão se tornando cada vez mais complexos. Como eu disse para vocês, somente nós mamíferos, e daí nós mamíferos primatas, né, temos um telencéfalo extremamente desenvolvido, né, com capacidade de raciocínio e tomada de decisões, assim, tá? Nos outros vertebrados, existe também essa estrutura que a gente chama de cérebro, mas não tão desenvolvida, certo? Uma outra questão importante que aconteceu aqui nos vertebrados é que o encéfalo e a medula, eles são protegidos por estruturas resistentes. Por isso que eu falei que o encéfalo está dentro da nossa caixa craniana. Nós temos uma estrutura óssea que protege essa região tão importante que é uma região de processamento de informações. A medula, ela fica dentro da coluna vertebral. Gente, eu vou depois falar melhor disso, mas já de antemão eu quero que vocês tenham bastante clareza, tá? Cuidado para não confundir as coisas. Medula espinal, ou espinhal, pode ser também, tá? É uma parte do nosso sistema nervoso. Diferente da medula óssea. Medula óssea é o interior dos nossos ossos, responsável pela produção de células sanguíneas. A gente, inclusive, já falou sobre isso, tá? E agora eu tô falando de uma outra medula. Isso aqui é sistema nervoso. E outra coisa importante, medula é sistema nervoso. Coluna vertebral, vértebra é osso, tá? São estruturas diferentes. São coisas diferentes. A gente tem que cuidar um pouquinho, né? Para não confundir e achar que é tudo a mesma coisa, certo? É claro que na hora de falar, às vezes, conversar com as pessoas, tudo bem, mas assim, didaticamente, né, como eu falo, né, na questão acadêmica, eu tenho que ter certeza o que é medula espinal, o que é medula óssea, o que é coluna vertebral. Então, os ossos do crânio e da coluna vertebral protegem o encéfalo e a medula para evitar danos, para que esses animais consigam, né, ter esse processamento de forma ainda mais eficiente. Então, quando a gente passa, né, pessoal, rapidamente por esses animais, né, a gente quer mostrar para você, na verdade, só esse sentido, assim, do quanto o sistema nervoso foi se desenvolvendo ao longo do processo evolutivo e foi sendo selecionado até chegar aqui. No próxima aula, quando eu for te falar, né, do sistema nervoso humano, com o nosso encéfalo, com vários órgãos, várias estruturas e várias funções, certo? A nossa aula de hoje era isso, na verdade, era essa ideia de mostrar para você, né, a questão geral sobre o sistema nervoso, sim, a passagem, né, no sentido evolutivo mesmo. Eu deixei aqui selecionado um exercício para a gente conversar um pouquinho e discutir exatamente essa questão, tá? Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho nesse exercício, tá? No teu material e depois tem outros exercícios que eu deixei selecionado ali para você. Durante a evolução dos animais, muitas adaptações morfológicas e fisiológicas ocorreram, possibilitando a conquista de novos ambientes com novas fontes de alimento. Entre essas alterações, aquelas que ocorreram para o aprimoramento do sistema nervoso dos animais, sem dúvida, contribuíram muito para a exploração de novos ambientes. Dessa forma, quanto maior for o grau de desenvolvimento do sistema nervoso de um animal, melhor será a percepção do ambiente, permitindo fugir de predadores, adquirir alimento necessário, encontrar proteção, etc. Com relação ao sistema nervoso dos animais, assinale a alternativa correta. Esse enunciado, ele deixa bem claro, né, pessoal, a importância do desenvolvimento do sistema nervoso para a adaptação e seleção dos animais nos mais variados ambientes em que eles vivem, certo? Foi fundamental para essa conquista, né, de novos ambientes, o desenvolvimento do sistema nervoso. Daí vai agora aparecer algumas proposições para a gente conversar um pouquinho. Assinale a alternativa correta. O primeiro grupo de animais multicelulares a apresentar um sistema nervoso foi os anelídeos. Errado, né? O primeiro grupo de animal a apresentar sistema nervoso foi o grupo dos quinidários. E aqui tem uma outra questão que às vezes eu gosto de ler as proposições junto, assim, né, ou para vocês, para mostrar algumas questões, assim, né, alguns itens. Por exemplo, falar que é animal multicelular é redundância isso,
Porque todos os animais são multicelulares. Não existe animal unicelular. É desnecessário colocar isso, né? Mas, enfim, eu só estou lendo a proposição e, de qualquer maneira, né, a ideia, o erro não está nesse sentido. O erro está no fato de dizer que o primeiro grupo de animal a ter sistema nervoso foi os anelídeos, foram os quinidários. Apesar de ser um sistema nervoso difuso, é um sistema nervoso, tá bom? Letra B. Ó, de novo, em animais multicelulares, tá vendo? Ele repete isso, e como eu disse, não é isso que eu vou prestar atenção, mas eu quero que vocês saibam, é desnecessário isso. Em animais multicelulares, as células nervosas, os neurônios, sim, as células nervosas se chamam neurônios, são especializadas em receber informações, codificá-la e transmiti-la a outras células. Tá, parece bonita essa proposição, mas eu vou dar uma olhadinha nas outras. Por enquanto, vou deixar ela assim. É aquela história, né? Eu tenho que dar uma olhada primeiro, pelo menos, nas outras, para ver se eu não vou descartando e assim por diante. Letra C. Um sistema nervoso difuso é característico dos invertebrados com simetria bilateral primária. Vamos lá. Ó, sistema nervoso difuso ocorre nos quinidários. Quinidários, água-viva. Água-viva, não é só, mas tudo bem, vou pensar na água-viva como um quinidário. Água-viva tem sistema, ou melhor, tem simetria bilateral? Não. Água-viva, ou melhor, os quinidários como todos, têm simetria radial. O que é uma simetria bilateral primária? Quando você pensa no animal e consegue imaginar ele dividido em duas partes, bi é duas, né, semelhantes. Como é o nosso caso, por exemplo. Eu posso pensar em mim separada longitudinalmente da cabeça, né, eu divido o meu corpo lateralmente, lado direito, lado esquerdo, em duas partes semelhantes. Isso é simetria bilateral primária. Perfeito? E aqui, o sistema nervoso difuso não acontece nesses animais. Então, isso aqui está errado. Letra D. Nos vertebrados, o cérebro e o cerebelo pertencem à parte central do sistema nervoso. Enquanto a medula oblonga, a ponte e a medula espinal pertencem à parte periférica do sistema nervoso. Você está vendo que essa proposição que está aqui, ela não entrou ainda na discussão do sistema nervoso como um todo. Isso, na verdade, de sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, eu vou te apresentar ainda numa próxima aula. Mas eu deixei esse exercício aqui, mesmo assim, por causa disso. Ele está nesse módulo, que fala nessa parte geral, certo? Então, vamos analisar juntos isso. Cérebro e cerebelo, assim como a medula espinal, como medula oblonga. Isso aqui, pessoal, ó, medula oblonga é a mesma coisa que bulbo, tá? E o bulbo você já sabe que eu já até falei para você, né? Faz parte do sistema nervoso que comanda movimentos respiratórios e movimentos cardíacos. Ó, cérebro, cerebelo, bulbo, medula espinal, tudo isso faz parte do sistema nervoso central. É sistema nervoso de coordenação. É quem processa as informações. Não tem nada a ver com o sistema nervoso periférico aí, ou a parte periférica do nosso sistema nervoso. Todos esses órgãos citados aí, inclusive a ponte, que eu esqueci de ler aqui, ó, a ponte, é tudo sistema nervoso central, tá? Então, o erro é isso. Todos esses órgãos aqui fazem parte do sistema nervoso central. Onde está tudo isso? No encéfalo e na medula. Ó, cérebro, cerebelo, bulbo, ponte, tudo isso faz parte do meu encéfalo. É aquilo que eu disse para vocês, que na caixa craniana não tem só cérebro. Na caixa craniana tem cérebro, cerebelo, ponte, bulbo, diencéfalo, mesencéfalo. Tem vários órgãos ali, que a gente vai falar depois, tá bom? Letra D errada também, então. E letra E, nos vertebrados, o sistema nervoso encontra-se posicionado na região ventral. Errado, é na região dorsal. Moçada, isso aqui, ó, nos vertebrados, só nos vertebrados, a gente diz que tem sistema nervoso dorsal e tubular. É uma característica, inclusive, para diferenciar o filo dos cordados dos demais animais. Quando você estudou lá ano passado, né, os animais, os filos, quando você estudou a embriologia, você falou sobre isso.
certo? O cordão nervoso dorsal só aparece nos cordados, ok? Então, é uma característica marcante desse grupo. Então, né, pessoal, ó, por eliminação, aqui nós eliminamos a E, a D, a C e a A, ficamos então com a letra B. Realmente, o neurônio, ele recebe as informações, ele codifica, ele processa, ele passa a informação para frente. O neurônio, no sistema nervoso, é tudo. E é por isso que vai ter uma aula só de neurônio. A próxima aula, inclusive, é só sobre neurônio já, ok? Mas é uma aula que vai ser disponibilizada gravada para vocês. Terminando, pessoal, ó, deixei aqui selecionado alguns exercícios, certo? Para vocês desse... Opa, módulo 75. Não, é módulo 77. Acho que eu fiz errado isso aqui, hein? Acho que eu não mudei aqui, ó. Devo ter deixado aqui na frente o mesmo, tá certo? Ok? Só esquece isso daqui, tá? Não é esse módulo, ok? E aqui, ó, não, é o módulo 75 mesmo. Por que eu tô com o módulo 77 na cabeça? Ah, é que é dos neurônios. Perdão. Já estamos terminando, né, pessoal? Isso. Obrigada, Ana Laura. É o 75 mesmo. É que eu já tô com do outra parte do sistema nervoso na minha cabeça, que eu gravei ele faz pouquinho tempo. É por isso. Perdão, é isso mesmo. Valeu, gente. Obrigada, tá? Ainda bem que vocês estão atentas aí, ó. Valeu, gente. No Estudos tem uma listinha de exercícios também disponibilizada lá para vocês, tá bom? Daí por hoje, pessoal, estamos encerrando. Um grande beijo para todos vocês, tá? Vou descartar aqui, vou parar minha gravação. Vou dizer para vocês que vocês podem ir saindo, né? Até porque vocês precisam ir para outra aula, tá?